Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Jéssica Coquette e hoje trago para vocês esse vídeo referente à análise de séries temporais de dados pluviométricos. Métodos para analisar e interpretar séries temporais de dados de precipitação para identificar tendências e padrões. Nesse vídeo abordaremos sobre o que é uma série temporal, métodos e estudos relacionados a essa temática e sua importância dentro do cenário da agricultura. Para começar, é importante entender o conceito de uma série temporal de dados pluviométricos. Ela é uma sequência de observações de uma variável registradas em intervalos de tempos regulares. No caso da precipitação, trata-se de medições diárias, mensais ou até mesmo anuais de chuva em uma determinada localidade. Esses dados eles são caracterizados por sua dependência temporal, ou seja, os valores observados em um período podem estar correlacionados com os de períodos anteriores. De uma forma sucinta, falando sobre os métodos para analisar e interpretar séries temporais, eles podem ser classificados em simples, intermediários e avançados. Como exemplo de modelo simples, podemos encontrar a regressão linear, que é utilizada para identificar tendências lineares ao longo do tempo, modelos de suavização, como o exponencial simples, e de decomposição, como o STL. Já os modelos intermediários, podemos citar o AR, que é autorregressivo, o MA, que é média móvel, e o teste de Mann-Kendall. Por fim, os modelos avançados, nós podemos citar o exemplo de modelos de aprendizado de máquina, como redes neurais artificiais e redes LSTM. Bom, mas qual que é a importância de se utilizar esses modelos para a agricultura? Primeiramente, podemos falar sobre planejamento estratégico e tomadas de decisões, em que os agricultores eles podem planejar melhor as épocas de plantio e colheita, selecionar culturas mais adequadas ao regime pluviométrico local e implementar práticas de manejo eficientes, contribuindo para a maximização da produtividade e a redução de perdas. Também podemos falar sobre a prevenção de perdas e gestão de riscos, porque ela permite antecipar períodos de seca ou de excesso hídrico, possibilitando ações preventivas, como o uso de sistemas de irrigação e drenagem, e além disso, ela também auxilia na tomada de decisões financeiras, como a contratação de seguros agrícolas. Também temos o ZARC, que é uma ferramenta que utiliza série históricas de precipitação para determinar as melhores épocas de plantio para diferentes culturas, considerando riscos climáticos. Essa abordagem ela orienta políticas públicas e decisões dos produtores, promovendo uma agricultura mais sustentável e segura. Também temos a agricultura de precisão e sustentabilidade, porque ela permite o monitoramento em tempo real das condições climáticas, otimizando o uso de insumos e recursos naturais, o que resulta em práticas agrícolas mais sustentáveis e eficientes. Lembrando que esses 4 exemplos são apenas alguns dos vários benefícios, que tem esse método na agricultura. Como já explicado, essa temática tem sido cada vez mais usada na atualidade. Diversos estudos científicos têm empregado métodos estatísticos e computacionais para identificar tendências e padrões desses dados. A seguir, podemos ver um exemplo deles. Esse foi um estudo realizado no Brasil que teve como objetivo analisar as tendências de precipitação anual em 8 estações meteorológicas na região norte do Rio Grande do Sul e correlacioná-las com a fonte dos enos, que é o El Niño e Laninha. As 8 estações meteorológicas foram Passo das Tainhas, Antônio Prado, Vacaria, Lagoa Vermelha, Erechim, Soledade, Cruz Alta e Santa Rosa. A coleta e preparação dos dados feita para esse estudo foi feita em 3 etapas. Primeiramente, fonte dos dados, em que os dados de precipitação foram obtidos na plataforma HydroWeb, mantida pela Agência Nacional das Águas. Depois, teve o período de análise, em que as séries temporais abrangeram diferentes períodos, variando conforme a disponibilidade dos dados em cada estação. E por fim, o tratamento de falhas, em que foram selecionadas séries com menos de 15 dias de falha por ano. Elas foram preenchidas utilizando o método do vetor de ponderação regional, conforme descrito por Tucci em 2004. Em relação ao software utilizado, foram utilizados
três tipos diferentes: o System of Hydrological Data Acquisition and Analysis, que foi utilizado para processar os dados de precipitação e calcular os totais anuais; o Sigma-Plot, que foi empregado para gerar gráficos das séries temporais, incluindo médias e regressões lineares; e o Trend, que foi aplicado para realizar os testes estatísticos de tendência. Aí os testes estatísticos aplicados foi o de Mann-Cannon, que foi um teste não paramétrico utilizado para detectar tendências monotônicas nas séries temporais; e o Spearman, que foi um teste não paramétrico baseado em ranking, também empregado para identificar tendências. A análise de dados foi feita em três etapas. Primeiramente, a visualização gráfica, em que as séries temporais de precipitação anual foram plotadas com suas respectivas médias e linhas de regressão linear para uma análise visual preliminar. Depois foi feita a aplicação dos testes estatísticos, em que os testes de Mann-Cannon e Spearman foram aplicados às séries temporais para identificar tendências estatisticamente significativas. E, por fim, a correlação com El Niño e Laninha, em que o período é identificado com base em Berlato, em 2005, considerando o intervalo de julho do ano de início até junho do ano seguinte. E as tendências detectadas nas séries de precipitação elas foram comparadas com esses períodos para avaliar possíveis correlações entre elas. Os resultados obtidos nesse estudo foram que, dos 8 postos analisados, 4 deles apresentaram tendências estatisticamente significativas nas séries de precipitação anual. As tendências também identificadas foram tanto de aumento quanto de diminuição na precipitação, variando conforme a estação analisada. E também observou-se que algumas das tendências coincidiram com o período de ocorrência dos fenômenos El Niño e Laninha, sugerindo uma possível influência desses eventos na variação de precipitação. Portanto, a conclusão do estudo foi que há evidências de tendências de séries temporais de precipitação na metade do Rio Grande do Sul, com variações regionais. As correlações observadas entre as tendências de precipitação e os fenômenos do El Niño e Laninha podem influenciar os padrões pluviométricos na região. Contudo, os autores ainda ressaltam a necessidade de estudos adicionais para confirmar essas relações e considerar outros fatores, como mudanças no uso do solo e atividades antrópicas, que também podem afetar a variabilidade da precipitação. E como conclusão desse trabalho, tendo em vista toda a parte teórica acerca do tema, a análise de séries temporais de precipitação ela é uma ferramenta essencial para a agricultura moderna, porque ela pode fornecer insights valiosos que auxiliam na tomada de decisões estratégicas, na gestão de riscos e na promoção de práticas agrícolas sustentáveis. Investir em sistemas de monitoramento e análise climática, portanto, é fundamental para garantir a segurança alimentar e a resiliência do setor agrícola frente às mudanças climáticas. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada!